Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um triângulo, com esses ângulos indicados como 30 graus, 10 graus, 30 graus e 40 graus. E nós queremos saber quais são os valores desses ângulos aqui que estão faltando. Então, o primeiro traço auxiliar que nós vamos fazer para resolver esse exercício é o seguinte, ó. Repare nesse triângulo e observe que ele é um triângulo obtusângulo. Este ângulo daqui ele vale 140 graus e temos um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos pegar o circuncentro desse triângulo, porque fazendo isso a gente vai gerar um triângulo equilátero e outro triângulo isósceles também. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou construir aqui o ponto O, que vai ser o circuncentro deste triângulo. Perceba que como aqui vale 10, que é um ângulo inscrito, então aqui nós temos um ângulo de 20 graus. Como aqui vale 30, então aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Ângulo inscrito, ângulo central. Ângulo inscrito, ângulo central. O ângulo central vale o dobro do ângulo inscrito. E repare aqui, como isso aqui tudo é raio, né? Então vamos pintar de vermelho essas medidas, porque são raios de circunferência. Nota que esse triângulo daqui é mais do que um triângulo isósceles, porque ele tem esse ângulo de 60 graus, ele vai ser um triângulo equilátero. Este lado aqui, ó, também é um lado de cor vermelha. E, portanto, a gente vai preencher aqui, ó, como 50 graus, né? Porque 50 mais 10 tem que dar os 60 graus. Agora, o que a gente pode fazer? Bom, eu vou construir aqui, ó, um ângulo de 20 graus, porque nós temos esse ângulo de 80 e por essa razão a gente vai construir aqui um triângulo isósceles 20, 80 e 80 que vai ser congruente a esse triângulo. Então, esse vai ser o próximo traço auxiliar que nós vamos fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, esse segmento, portanto aqui vai ser um ângulo de 20 graus, né? Vou fazer esse ângulo de 20 graus e, portanto, aqui nós temos um ângulo de 30 graus, né? 30 mais 20 dá 50, então vamos apagar esse 50 aqui. Então, como eu falei, como aqui nós temos um triângulo, ó, cujos ângulos são 20 e 80, para fechar e chegar nos 180 faltam 80. Aqui nós temos um ângulo, ó, de 80 graus, né? Esse ângulo é um ângulo de 80 graus e, portanto, nós construímos aqui mais um triângulo isósceles. Ó, esse triângulo ele vai ser um triângulo isósceles. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esses dois pontos, ó. Eu vou ligar, acabei de ligar o ponto D até este ponto aqui. Bom, a gente não sabe se esses três pontos eles são colineares, mas na verdade eles vão ser por causa do seguinte, ó. Por que esses três pontos aqui, eles vão ser pontos colineares? Bom, repara que nós temos um outro triângulo isósceles nessa posição, em que o ângulo lá de cima vale 40 graus. Então, os ângulos da base devem ser 70 e 70. Aqui vale, ó, 70 graus. Então, vamos marcar aqui 70 graus, né? E como aqui vale 60, aqui a gente já sabia que valia 60, né? Porque isso aqui é um triângulo equilátero, portanto, aqui vale 10. Né? Então, nós temos isso, 60 aqui e 10 aqui, porque tudo isso aqui tem que ser 70, já que esse triângulo daqui é um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base devem ser 70 e 70. Agora, nós acabamos de provar que, de fato, este ponto e este ponto e esse ponto, eles são pontos colineares. E por que isso? Porque observe essa figura aqui, ó. Isso aqui, em tese, em princípio, não é um triângulo, porque a gente não sabe que esses ângulos aqui eles são colineares. Mas por que vai ser um triângulo? Por causa da soma desses ângulos internos aqui, ó. 40 mais 30 mais 10 mais 30 mais 70, isso dá 180 graus. Então, isso é suficiente para garantir que isso daqui, de fato, vai ser um triângulo por causa da soma dos ângulos internos, dando 180 graus. E, portanto, este ponto e este ponto, de fato, são pontos colineares. E perceba que aqui, ó, este ângulo ele vai ser de 30 graus, porque esse ângulo de 30 ele é um ângulo externo desse triângulo, ele vale 10 mais 20, ele vale 30 graus. Agora nota uma coisa interessante, ó. Esse ângulo de 30 graus ele está olhando nessa direção,
esse ângulo de 30 graus ele também está olhando nessa direção. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou prolongar esse segmento, e a gente vai construir um quadrilátero inscritível aqui nessa posição, né? Fazendo esses prolongamentos, né? Esses dois prolongamentos vão se encontrar nesse ponto, e ao gente fechar aqui, ó, como 30 graus está olhando para cá, e como 30 graus está olhando para cá, a gente vai construir um quadrilátero inscritível. Então, é isso que eu vou fazer agora. Construir aqui, ó, um quadrilátero que é inscritível. Perceba a importância de que A, D e esse ponto aqui sejam colineares de fato, porque isso aqui vai ser uma diagonal, portanto, desse quadrilátero. Agora, nota que este ângulo daqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 40, porque o 40 está olhando nessa direção, esse ângulo está olhando nessa direção, então ele vale 40 graus também. Repara que nesse mesmo quadrilátero inscritível, a gente tem esse ângulo de 70 que está olhando nessa direção. Esse ângulo que está olhando nessa direção deve ser 70 graus também. Então, aqui a gente vai marcar com 70 graus. Este ângulo daqui, ele vale 70, né? Por causa desse triângulo que é um triângulo isósceles. É 20, 80 aqui e 80 aqui. Aqui, portanto, anote que vai valer 50 graus, né? Porque 30 mais 50 tem que dar os 80 graus. Este ângulo daqui, ó, ele é um ângulo externo desse triângulo, né? Então, ele vale 30 mais 40, ele vale 70. E agora perceba que este ângulo daqui, ó, ele vale 40 graus, né? Porque 70 mais 40 dá 180 graus. Então, observe que isso aqui é um triângulo isósceles. Observe que isso daqui, ó, é um triângulo isósceles. Então, esta reta aqui, o que que ela é? Ela vai ser uma mediatriz, ela vai ser a mediatriz desse segmento, né? Então, isso aqui também vai ser uma bissetriz desses ângulos, ó. Aqui, por exemplo, vai ter que ser 20 graus, aqui vai ter que ser 20 graus, porque 70 mais 70 dá 140, 140 mais 40 dá 180. Aqui tem que ser 50 graus, aqui tem que ser 50 graus, porque 100 mais 80 dá 180. Já que esta reta aqui, ela tem que ser mediatriz desse segmento, ela vai ser bissetriz desses ângulos também. E acabamos de mostrar o nosso exercício. A gente queria justamente descobrir quem eram esses ângulos. Aqui vai ser 20 graus e aqui vai ser 50 graus. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.